Sendo que eu acho que todo mundo aí, quase vocês todos sabem, o parque é de posse de domínios públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites são desapropriadas de acordo com a disposição, de acordo com como dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. Quer dizer, nós vamos dizer como vão ser feitas as visitas, como o parque pode ser acessado, de que forma, qual área deve ou não ser visitada para ser recuperada, qual área deve ser atuada no sentido de projetos recuperarem a cobertura vegetal. Isso tudo nós vamos decidir aí nessas reuniões que virão, que essas que o Alberto até colocou já para a gente. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade, está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. O que nós vamos dizer é o seguinte, que, bem tranquilamente, o plano de manejo, em quase sua totalidade, vai dizer como nós devemos utilizar a área de proteção ambiental. Porque o parque já diz muito claro o que se deve fazer nesta unidade de conservação. Se deve fazer pesquisa científica, se deve fazer visitação, educação ambiental, ecoturismo, que é uma atividade que se pode fazer. E essas atividades dependem da anuência, da autorização do órgão municipal do meio ambiente. Por isso que o comitê gestor é só consultivo. Nós, o comitê gestor, quando estiver formado, nós vamos ser consultados para determinadas atividades, mas não vamos deliberar nada sobre o parque. O parque, quem delibera é a SEMAN, que vai ser a entidade, né, da sociedade, da prefeitura municipal, que vai administrar o parque. Aí, essas questões nós podemos detalhar nas conversas seguintes. E o que é uma área de proteção ambiental? A área de proteção ambiental é constituída por terras públicas ou privadas, vocês vão ver que é bem mais aberto, respeitando os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas, restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de proteção ambiental. Isso aí entra em questões relacionadas ao valor social da propriedade, não é? As questões ambientais se sobrepõem para a nossa legislação, não é isso? As questões privadas, isso nós vamos inclusive discutir isso ao longo dessa nossa atividade. Nas áreas sobre prioridade, sobre propriedades privadas, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observar as exigências e restrições legais. Isso são em outras regiões, como no Ceará também, no Ceará inclusive são as menores, existem áreas de proteção ambiental. Existem áreas de 500, 600, 1000 hectares, né? Existem áreas bem mais abrangentes, que envolvem propriedades, que envolvem ecossistemas específicos, que precisam de determinadas autorizações, isso inclusive construído através do plano de manejo, né? E o que é plano de manejo? O próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUP, diz o que é o plano de manejo. É uma coisa super simples. Olha aí. É um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, os objetivos gerais eu acabei de falar, quais eram os objetivos da APA e quais eram os objetivos do parque, né? Visitação, conservação, preservação, restrições a determinados ambientes de acesso, né? Devido à sua peculiaridade ambiental, determinados parques, não se pode. Você sabe um detalhe, tem parques que são marinhos, as pessoas não podem tomar banho de bronzeador, nem de protetor solar, porque aquilo estava gerando problemas à qualidade da água, etc. Só para vocês terem uma ideia assim, do nível de restrição de algumas unidades desse tipo, né? E se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem persistir o uso, presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Nós vamos pensar como determinadas construções devem ser feitas, onde elas devem ser localizadas para
para melhorar o acesso das pessoas, para gerar abrigo para visitantes, para gerar espaços para educação ambiental, para gerar ambientes adequados para educação e ecoturismo, por aí vai, né? Isso tudo vai depender dessa nossa participação, dessa nossa relação de vontade, né, coletiva de construir esse plano de manejo. E tem uma palavrinha que vai nos acompanhar que chama zona de amortecimento. Porque a lei diz o seguinte: se você cria um parque, você tem que criar uma zona de amortecimento para que todas as atividades na proximidade ou no entorno do parque sejam atividades especiais e que essas atividades especiais não interfiram na qualidade e na quantidade e nem na disposição, nem do território e nem das espacialidades desta unidade restritiva de proteção integral, que é as Dunas de Sabiaguaba, que é o nosso Parque Natural Municipal das Dunas de Sabiaguaba, né? Tá bom até aí? Vamos lá? É mais apresentando aí conceitos, definições que nós podemos lá na segunda parte dessa conversa debater melhor e nos encontros e nos seminários que irão ocorrer, se não me engano são mais 6 encontros, fora esse, nós podemos detalhar que vão ser inclusive encontros mais propositivos, apesar desse ser um encontro propositivo, né? O que vocês colocarem aqui, certamente nós vamos construir o banco de dados para alcançar esse plano de manejo de uma forma mais participativa possível. Então o plano de manejo vai ter essas 5 fases aí, pessoal. Esse fluxograma parece difícil, né? Porque também nós temos, às vezes, vocês devem compreender aí que nós fazemos um esforço danado para sair da universidade e ter uma linguagem mais acessível possível, né? Essa, inclusive, é uma atitude que eu faço há bastante tempo, mas às vezes a gente cai em determinadas situações, que utilizamos algumas palavras que uns ou outros não podem entender, porque isso foi uma reclamação também que aconteceu nas oficinas, nas rodas de conversa, né? Então, se eu estiver falando alguma coisa que alguém não possa estar entendendo, essa pessoa que não está entendendo, fala para a gente, né? Então, nós começamos essa primeira fase há uns 20 dias atrás. Essa primeira fase aconteceu lá na Universidade Federal do Ceará, todo mundo, a equipe toda reunida, a CEPEMA esteve presente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também e Controle Urbano estava conosco para fazer esse seminário de integração, todo mundo se conhecer melhor, saber dos objetivos desse trabalho, quem era essa fundação que estava coordenando esse plano. O que mais? Falando sobre base cartográfica digital, são materiais que nós temos, ainda continua o processo de levantamento bibliográfico. Eu orientei alunos de relatórios de graduação, de geografia, desde 95 eu tenho trabalhos aqui nessa região de Sabiaguaba. Então, onde estão esses materiais? E esses materiais que foram utilizados para esta monografia e dissertações de mestrado, já orientei 2 ou 3 dissertações de mestrado aqui nessa área. O Henrique que esteve com vocês, né, trabalhou aqui com a parte mais de legislação, com plano diretor, com índices. Então, esse apanhado todo que nós estamos elaborando ainda nesse momento, que vai nos dar toda aquela qualidade de informações para dar consistência ao que nós chamamos de diagnóstico. Porque depois do diagnóstico, quanto mais bem diagnosticado for o processo, né? Vamos mudar essa palavra de processo para pessoa. Quanto mais bem diagnosticada for uma pessoa, mais facilmente ela vai atingir uma qualidade de vida, um bem-estar econômico, social, cultural, etc. Então nós estamos nessa fase de fazer esse profundo diagnóstico, coletando essas informações, e vamos sistematizar essas informações. Profundo por quê? Porque esse plano tem essa cancha de estratégia, vamos dizer assim, por conta de todos terem uma relação já aqui dentro, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Nós estamos agora em azul aí, é onde
onde vai ter uma participação direta desses momentos que eu estou falando aqui, né? Trabalho de campo, aí nos trabalhos de campo são tanto as questões mais técnicas como os questionários e as entrevistas que falaram o Eustógio e o Josael. Os alunos, inclusive, agora mesmo já estão trabalhando com esses questionários aqui. Lá está, na segunda fase, seminários temáticos e oficinas com a comunidade. É isso agora que nós estamos iniciando nesse momento, né? Depois vai ter a presença da comunidade quando vamos apresentar todos esses mapas, esses diagnósticos todos feitos, como é que cada um elaborou aquelas informações para dar consistência a descrever o parque, a APA, todas as suas relações, para que possamos fazer o prognóstico. Aquilo, ó, se tudo está legal, se o remédiozinho foi bom, se o médico fez todos os exames, se acertou na mosca o que eu estava sentindo, o médico também, acertou, dizendo que dentro de 1 ano ia estar assim, dentro de 5 anos ia estar assim. Ele fez um excelente prognóstico por conta do profundo diagnóstico. Então é isso que nós estamos querendo fazer aí, e tenho certeza que vamos atingir isso. Claro que a participação comunitária, que a presença da sociedade nesse processo é um fator de consistência, né, de aprofundamento deste diagnóstico. Então vamos fazer todos aqueles mapas, que inclusive são exigências, a base cartográfica, os questionários vão ser aplicados, a topografia, a geologia, a geomorfologia, a arqueologia, a permacultura, o Paulo já falou, o solo, os recursos minerais, clima, vegetação, ecossistema, infraestrutura, demografia e população, nós já estamos fazendo isso, poluição industrial e doméstica, uso e ocupação do solo, unidades de conservação e impactos ambientais. Todos esses mapas passam a comunidade, a sociedade e as pessoas que estão aqui de ponta a ponta neles, né? Claro, e inclusive essa presença da comunidade culmina naquele mapa de uso e ocupação do solo, que a gente chama de uso e ocupação do território, né? Aí vem o que tem lá no plano de manejo, a palavra zoneamento, que o Rodrigo disse para nós aqui, que é o zoneamento ambiental. Quais são as áreas que devam ter determinados usos, quais as áreas que, por exemplo, devam ser submetidas a um rígido controle de saneamento ambiental, quais são as áreas que não podem ser impermeabilizadas com asfalto, ou, por exemplo, quais são as áreas que devam ser revegetadas, essa revegetação deve ser com planta nativa, qual a área de mineração que deve ser recuperada, qual a área que deve ser transformada num espaço público, mais comunitário, amplo, de acesso, sei lá, estou colocando coisas aqui que nós vamos ter 6 momentos para definir. E vamos dizer, eu trouxe aí como é que vamos definir isso tudo aí, né? Quais vias devam não ser construídas, se uma via paisagística deve ser por aqui, por acolá, não deve ser. Bom, isso tudo a gente vai levantar durante esse momento, chamado lá de zoneamento ambiental. Do zoneamento ambiental, nós estamos na 4ª fase, vamos para a 5ª fase, que é a fase onde se diz quais são as áreas mais vulneráveis. Por exemplo, se tem áreas mais vulneráveis e tem áreas mais adequadas a determinadas políticas públicas. Aí vamos definir quais são essas políticas públicas e o comitê gestor vai ficar administrando isso tudo. O comitê gestor vai fazer com que esse fluxograma aí fique funcionando todo o tempo. Quer dizer, a comunidade entrando, o mapa sendo feito, o zoneamento sendo elaborado, políticas sendo revistas, porque nós não vamos fazer um instrumento que fique parado, que estagnado. Não, é um instrumento, inclusive, para potencializar a participação comunitária, politizar cada um de vocês, educar profundamente do ponto de vista ambiental, comunitário e de decisões coletivas. Essa aí é o grande cenário, vamos dizer assim, mas no futuro bem breve. Então isso, no primeiro momento, parece ser complicado, mas quer dizer aí para nós como nós vamos trabalhar nesta participação coletiva.